Graça e paz a todos que estão nos assistindo, né, professor? E hoje nós vamos falar de um tema, Maria, né, sobre a mãe de Jesus. Mas nós queremos deixar claro, né, logo de início, que nós estaremos analisando aqui a mulher, né, a Maria, a pessoa, o ser humano, e como um ser humano, como uma mulher, é admirável, né, todas as atitudes que ela teve em relação a cumprir a vontade de Deus. Certo, professor? Isso, na verdade nós estamos começando hoje uma nova série, né, que seria Mulheres Extraordinárias da Bíblia. O que podemos aprender com ela? Então hoje seria o que podemos aprender com Maria, mãe de Jesus. Né? Normalmente, nos estudos anteriores, pastor, a gente sempre começou com o contexto, né, geopolítico e religioso, né? Eu até procurei fazer uma correlação aqui. Se Deus tivesse mandado Maria hoje, onde é que ela nasceria, né? Fazendo uma correspondência com aquilo que nós temos com o contexto em que Maria viveu, né? Então, quando Maria teve Jesus, ou o anjo apareceu para ela, nós estamos aí por volta do ano entre 4 e 7 antes de Cristo. Certo. Né? E, na época, Roma era o centro da cidade de Roma, né? O Império Romano era o centro do mundo. Então, se Jesus viesse hoje, a gente fala assim, não, tem que aparecer em um lugar importante. Na época seria Roma. Hoje talvez seria nos Estados Unidos, em Nova York. Sim. Né? E aí, né, se a gente pegar, então, não era a Judéia o centro do mundo, mas Jesus não vai nascer bem na Judéia. Na verdade, ele vai nascer na Galiléia, era uma região ao norte de Jerusalém. Né? E lá na Galiléia havia um povoado com cerca de 300, 400 habitantes, que era Nazaré. Nazaré. Né? Então, eu tentei fazer uma correlação, né, com... seria como se Jesus tivesse nascido no Brasil hoje, e no Brasil, no Maranhão, que é o estado mais pobre, né? E lá no Maranhão eu encontrei uma cidade, pastor, chamada Marajá do Sena, que é considerado o município mais pobre do Brasil. Né? Marajá do Sena é tão isolado, eu vi no Google Maps que nem passam rodovias perto, que ele tem 1/4 da taxa de mortalidade do Covid do Brasil. Ou seja, nem o Covid chega lá de tão isolado que é aquilo, pastor. Né? Então, se de repente Deus falasse que queria mandar alguém hoje, né? Aí você perguntasse, onde vai nascer, né? Olha, vai nascer em Marajá do Sena. Onde fica isso? Né? Então seria o correspondente. Certo. E há algo agravante ainda. Eu encontrei uma passagem em João, capítulo 1, dos versículos 45 a 47, onde essa cidade é citada. Né? A cidade de Nazaré, que é onde, né, Jesus vai nascer em Belém, mas ele vai passar toda a sua infância, né? E grande parte da sua vida em Nazaré. Né? Nessa passagem, então, é Felipe. Então, veja bem, a região se chama Galiléia, onde tem a cidade de Nazaré, né? E os discípulos de Jesus, eles são galileus. Né? Então, os judeus desprezavam os galileus. Agora, o que os galileus pensam de quem mora em Nazaré? Né? Então, diz assim, João, capítulo 1, versículo de 45 a 47. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então veja que os próprios galileus, que eram desprezados pelos judeus, que eram desprezados pelos romanos, né? Né? A pergunta que ele faz aqui realmente mostra que a fama, né, não era... De Nazaré E aí, né, a resposta de Felipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Eu acho que Jesus até limpou a barra, porque não há dolo, que não há má intenção. Então, daquele comentário que ele fez, né, Jesus já dá tão amenizada. Né? Então, eu estou dizendo que ele foi até sincero, que eu acho que é aquilo que se pensava de Nazaré. Houve dolo, ele não houve culpa, né? Ele não é culposo. Bom, enfim, né, quando nós pegamos, então... o local de nascimento de Jesus já nos chama a atenção. Sim. Mas aí também nos chama a atenção que o anjo não vai falar com José, vai falar com Maria primeiramente. Né? E esse anjo, inclusive, me chama a atenção, que é o anjo Gabriel. Gabriel, ele é um anjo do primeiro escalão. Né? Eu não sei como é que ficam as hierarquias angelicais, mas eu sei que Miguel e Gabriel, eles são top lá, né? Eles vêm só quando há grandes missões. Tanto é que Gabriel, no Antigo Testamento, ele aparece lá no livro de Daniel, capítulo 9, na profecia das 70 semanas. Né? Então, a impressão que dá é que quando o assunto é relevante, manda lá um anjo do primeiro escalão. Né? Inclusive, esse mesmo Gabriel, né, ele apareceu também para
muito próximo ali, quando ele vai levar a notícia do nascimento de João Batista para Zacarias, né? Sim. E lá para Zacarias, né, ele vai dizer assim: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te essas alegres novas. Então, quer dizer, ele coloca a posição dele, é uma espécie de secretário de Deus. Sim. Lá em cima. Né? Então, Deus mandou para falar com Maria alguém que era muito... Então, a própria anjo que está aqui nos dá uma ideia da relevância do tema. Isso, da importância. O tema é muito importante. Né? Então, o anjo ele vai aparecer a Maria, né? Bom, eu estimo aqui, pastor, que Maria tinha entre 13 e 15 anos, que já era a ideia que as mulheres se casavam. Né? Isso, E aí até que em Lucas, capítulo 1, 27, nos diz assim: há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Aí, pastor, é uma questão que às vezes é levantada, né? Mas que história é essa? Ela era virgem e era casada, né? Dá uma explicação para nós. É o seguinte, nesse momento, né, há um compromisso, né, ou seja, é feita uma aliança anterior ao casamento, mas essa aliança ela tem tanto peso, né, então que ela está comprometida, né, não é como hoje, né? Hoje se compromete aqui, descompromete ali e tal. Não, naquele tempo, então Maria já estava comprometida com o casamento. É um casamento que estava já arranjado, vamos dizer assim. Era legalmente comprometida, tanto é que tinha que divorciar se quebrasse o compromisso. Sim, era muito sério, né? Então, só estavam esperando talvez ali um tempo, alguma coisa assim, talvez para juntar dote, enfim, para depois concretizar o casamento. Mas esta aliança já estava firmada há muito tempo, né? O que eu verifiquei, pastor, em relação aos costumes, é que esse período ia no máximo a 1 ano. Era um período em que o noivo ele iria trabalhar, mostrar que ele tinha condições de sustentar uma casa. Sim. Parte, ele ganhava uma quantia nesse período, parte era dado para chamado dote, quer dizer, ele pagava uma espécie de indenização para a família. Então era um período preparatório, mas era um compromisso legal, quer dizer, para romper, ela seria considerada divorciada, mesmo que não se juntasse a ele. Sim, sim. Né? Então era algo assim. Então ela estava nessa fase, então, né? Aguardando, então, a conclusão do seu casamento, quando o anjo aparece a ela. Né? E aí nós temos assim, né? Em Lucas capítulo 1, versículos 28 e 29, diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Pastor, eu vejo aqui em Maria uma pessoa muito proativa, faz parte da personalidade dela. Quer dizer, eu imagino assim, quer dizer, aqui diz que ela turbou-se, mas realmente acho que ela falou assim: mas o que está acontecendo? Né? Assim, sim, pela lógica, quer dizer, um anjo aparece lá em Nazaré, ainda para ela que ainda era uma menina, né? Então, ela é muito ativa, quer dizer, acho que traduzindo, ela fala: mas o que está acontecendo? Eu quero entender aqui melhor. Né? E aí o anjo, então, né, ele vai dizer assim logo em seguida no versículo 30. Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Continuando: eis que de teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui, pastor, eu queria que o senhor comentasse, mas eu acho interessante dizer, uma grande missão. O destino da humanidade, podemos até dizer, é colocado na mão de uma jovenzinha. Né? É um negócio realmente assim, muito, muito interessante. Porque assim, né, Deus é grandioso, né, professor? Então, mas para Deus salvar a humanidade, Deus precisava se tornar um ser humano. Isso. Tá? Por isso que no livro de Hebreus diz que Jesus, como ser humano, ele sofreu, padeceu, como todos nós. Por isso ele entende a questão do sentimento. Né? Então, Deus, ele, na sua grandiosidade, ele se propõe realmente a se tornar Jesus, né, deixa toda a sua glória, todo o seu esplendor e vem, né, na forma de homem ainda vem na forma de servo. Tá? Por quê? Porque Deus quer nos alcançar. Então essa é uma atitude puramente da graça, da misericórdia e do amor de Deus, né? Porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E esse Filho vem através de Maria. É isso. Pastor, eu quero aqui fazer uma correlação, porque esse mesmo anjo Gabriel apareceu alguns meses antes para Zacarias.
Né? Então, quer dizer, o anjo aparece para Zacarias para falar do nascimento de João Batista. Né? No caso de João Batista, era um homem idoso já, a mulher idosa. Né? E eles eram um casal sem filhos. Né? E em relação a Zacarias, ele era um sacerdote, um homem já idoso. Assim, ele era muito respeitado. Ele tinha um cargo elevado dentro da hierarquia do judaísmo em Jerusalém, porque ele estava no templo quando o anjo aparece para ele. Né? Mas quando o anjo faz uma anunciação, até um pouco parecida de uma certa forma, né? O que Zacarias ele vai dizer para o anjo? Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 18 a 20. Né? Diz assim: Então disse Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher de avançada idade. Então a gente vê aqui que a reação de Zacarias é uma reação até racional, diga. Eu não estou condenando ele, né? Mas eu sou velho já, minha esposa é idosa, que história é essa de filho? Né? Já Maria, né, como é que ela reage então? Eu acho bacana aqui, quando a gente lê Lucas 1,34, a resposta de Maria ao anjo. Ó. Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Eu vejo em Maria, pastor, que ele chama de uma fé concreta. Seria mais ou menos assim, né? Sim. O senhor tem um primo lá em São Paulo e liga para ele e fala: olha, eu estou indo para São Paulo, vou estar aí no dia 9 de julho. Né? Aí a pessoa fala: você vai ficar aqui em casa, você vai trazer a esposa, vai trazer o filho? Ou seja, quando a pessoa responde, ela já admitiu, quer dizer, aquilo que você falou, ela já tomou como um fato. Certo. Então eu vejo aqui com Maria isso, quer dizer, ela não faz como Zacarias, mas como é que é isso e tal, eu ainda nem tô, né? Então a gente vê aqui que em Maria ela é muito prática, né? Quer dizer, ela já entra direto no assunto como se já tivesse aceitado aquilo como um fato, né? E demonstra assim, né? Por isso que a gente está tratando assim, de mulheres relevantes da Bíblia, mulheres extraordinárias. Aqui já demonstra, mesmo ela tendo pouca idade, ela tem uma maturidade. Isso, exatamente. Para entender que há uma ação sobrenatural de Deus está acontecendo ali. Né? Porque muitas vezes nós somos como crianças, né? Diante de uma revelação como esta. Né? Muitas vezes nós ficamos surpresos e ficamos muito eufóricos e perdemos o foco da situação. Então ali o anjo apresenta a situação e ela diz: olha, eu não sei como que vai ser, quer dizer, ela está aberta realmente ao falar ali do anjo, né, do sobrenatural de Deus, né? Eu acho interessante, pastor, assim, eu vejo assim, existe em Deus uma meritocracia, quer dizer, a gente fala, mas como é que foi escolher uma mulher lá naquele buraco chamado Nazaré, lá, né, que não tem boa fama, tem, mas Deus conhece o coração, e eu vejo nessa mulher, uma mulher que já tinha mesmo sendo uma menina, digamos assim, uma jovem, né, ela tinha uma maturidade, a forma como ela se comporta em relação ao anjo, ela dá um show no Zacarias, que era o sacerdote. O sacerdote. Ela não é um show, né? Tanto é que quando... e são parentes, né? Vamos dizer assim, né? Prima. João e Jesus são primos. Talvez meio distante, né? Mas é interessante, o Zacarias e ele e a esposa, eles oravam para que pudesse ter um filho. Isso. Né? Quando o anjo vem e anuncia que ele vai ter o filho, ele duvida. Tanto é que ele vai ficar mudo. O anjo se irritou com ele. O anjo se irritou com ele. Falou assim: filho, você está orando. Agora eu trago a resposta, você não acredita? Né? Já no caso de Maria, ela não estava orando por isso, mas a gente crê, né? Como há uma graça de Deus que trabalha na nossa vida, eu creio que a graça de Deus já trabalhava na vida dela. Então, aí quando o anjo vem, ela consegue dar aquela resposta adequada, porque ela está aberta à graça de Deus. Né? Aí quando o anjo diz assim para ela, né, continuando Lucas, do 35 ao 37 do capítulo 1. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Né? E aqui, pastor, cumpre-se Isaías capítulo 7, versículo 14, onde diz assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e se chamará o seu nome Emanuel. Aqui, Emanuel é Deus conosco, no sentido literal. Né? Sim, sim. Então se cumpre uma profecia que estava lá no livro de Isaías, aqui, neste momento. Né? E é interessante que o mesmo anjo Gabriel que apareceu para Daniel lá na profecia das 70 semanas, faz uma conta, vai cair por aqui. Sim. Né? Então está se cumprindo aqui algo ligado àquela profecia também. Né? Com certeza, porque
É isso que a gente tem que entender. Toda essa questão que o anjo vem anunciando já é um projeto de Deus que estava, né, acontecendo paulatinamente, dia após dia e tal. E aqui então vai haver a concretude do Messias vindo para salvar, para restaurar e trazer uma nova possibilidade de vida e vida com abundância, né? Eu acredito, pastor, que veja bem, quando o anjo diz assim, a virtude do Altíssimo te cobrirá, esse é algo que acho que os teólogos debatem até hoje, é uma coisa muito, muito misteriosa, digamos assim. Sim. Mas a Maria aqui, novamente, ela tem uma fé prática, né? Quer dizer, eu suponho que ela não entendeu bem, que acho que ninguém entendeu até hoje ainda, assim, com todos os detalhes desse mistério. Mas a resposta dela, né, é que tipo assim, se vem de Deus, se vem, né, eu estou pronta para servir, né? Porque assim, hoje, né, nós sabemos que há até possibilidades, né, de uma pessoa, de uma mulher virgem conceber, né? Enfim, tem dentro da ciência hoje, enfim, pode acontecer isso. Naquela época era impossível, né, ter essa noção, essa percepção. Embora Isaías tivesse profetizado isso. Sim, mas eu estou falando aqui na questão biológica. Não havia inseminação artificial na época. Questão biológica. Então, essa ação sobrenatural de Deus, então Maria fala assim, olha, o poder do Altíssimo descerá sobre ti, quer dizer, haverá, Maria, uma ação sobrenatural direto da parte de Deus para a sua vida. Quer dizer, então, você aceita, é isso que o anjo está falando, você aceita. Então, a partir do momento que você aceitar, deixe o restante com Deus, porque Deus vai fazer a obra dos impossíveis acontecer. E aí ela responde assim no Lucas 1:38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, isso que não. Exatamente, né? Aí eu achei interessante porque termina assim esse versículo, e o anjo ausentou-se dela. A gente vê lá que com Zacarias, o anjo fez Zacarias de castigo ficar com a boca fechada. Com Maria, ao contrário, ela que calou, acho que o anjo não fala nada, que fala, né? Quer dizer, ela falou de uma maneira, acho que ele ficou com o queixo caído ali, mas, enfim, enquanto que em Zacarias, o anjo que cala Zacarias, aqui é a Maria que calou o anjo, ela faz o inverso. Ela é tão clara, tão prática. É uma fé simples, né? Então, porque assim, né, professor, no caso aqui, hoje, muitas vezes nós ficamos levantando teorias de como poderia ter sido feito. É o que o Zacarias fez. Teorizar as coisas, né? Isso. Maria não, quando o anjo vem e declara isso, ela, pela fé, encara isso como um fato vindo da parte de Deus. Né? Então, ela não faz nenhuma teoria, ela não fica questionando, como tem os discípulos na multiplicação dos pães. Mas o que é isso? É muito pouco para tanta gente e tal. Muitas vezes a gente quer explicar o inexplicável. Não, Maria aceitou uma ação sobrenatural de Deus, porque aparece o anjo, anuncia, traz relatos, né, digamos, do Antigo Testamento, das profecias que agora vão se concretizar na vida dela. A gente tem que entender também que há um silêncio de 400 anos, né, que antecede desde o último profeta, né, enfim, né, mas agora, mesmo com tudo isso, ela não deixa de acreditar na palavra daquele anjo, porque a palavra daquele anjo, na verdade, é a palavra de Deus. Ela entendeu isso como palavra de Deus, né? E aí, pastor, eu fiz aqui uma seleção, né? Porque o nosso objetivo é aprender com essas mulheres. Sim, né? sim. Eu fiz uma seleção aqui de 7 características que Maria tem que serão úteis para nós hoje. A primeira, na verdade, é ligada ao nosso próprio Deus, né? O que nós sabemos é o seguinte, a condição da mulher, além de Nazaré ser um lugar desprezível, né, digamos assim, a própria condição da mulher, na época, era uma condição muito inferior à do homem, né? Ela, por exemplo, a função da mulher era procriar, que nem esse valor Maria tinha ainda, que ela não tinha mostrado que ela tinha capacidade de gerar filhos. Era praticamente o valor básico que a mulher tinha, né? Então, quer dizer, Deus, na verdade, ele poderia ter falado com o próprio José, mas ele fala com Maria, e a gente vê, na verdade, principalmente no Novo Testamento, em Jesus falando com a mulher samaritana e outras situações, né, é que o nosso Deus, ele valoriza as mulheres, né? Aí, pastor, eu vejo assim, qualquer ideologia, linha de pensamento político ou doutrina religiosa que coloca a mulher em segundo plano, ela não é condizente com os princípios do cristianismo. Então, tudo que desfaz da mulher não bate com a Bíblia. Né? Sim, sim. Então, em Maria nós vemos primeiro, Deus valoriza as mulheres. Porque se a gente pegar, né, professor, desde Gênesis, vamos dizer assim, foi construído toda uma teologia. Quando a gente fala teologia, teologia é uma forma de você falar das coisas de Deus.
né? Mas muitas vezes nós entendemos errado a Deus, e então nós construímos uma teologia errada. Então, a partir do pecado original, sempre, né, foi se colocando a culpa sobre a mulher, sobre o gênero, né, sobre a mulher, né? E aí, então, que Deus está resgatando isso, dizendo, não, eu criei homem e mulher, né, e ambos têm o mesmo padrão, o mesmo direito, o mesmo estão, né, na mesma condição, né? Então, na verdade, que Deus vem restaurar algo que o próprio ser humano havia desconstruído, que é a importância da mulher na sociedade, a importância da mulher na criação e na continuação da vida. Então, a mulher tinha sido colocado num segundo plano, vamos dizer assim, né? E Deus falou assim, não foi esse o meu projeto. O meu projeto eu coloquei para que a mulher seja auxiliadora, em todo sentido. Então, Deus está restaurando isso, o seu plano original também em relação à mulher. E nós vimos que depois que Jesus cumpre sua missão, esse papel da mulher ele vai continuar até, digamos, Apocalipse, né? E eu peguei aqui uma passagem, pastor, onde Paulo fala das mulheres. Aliás, é um versículo que eu gosto muito, pastor, é um dos meus preferidos. Ele diz assim, ó, Paulo em Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 23, ele diz assim, vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Eu já vi muitos homens usar esse versículo aqui até para dar uma provocadinha nas mulheres, né, pastor? Mas o mesmo Paulo, logo em seguida, por isso que eu digo, a Bíblia você tem que ler tudo, né? Porque logo em seguida ele vai dizer assim, no versículo 25, Efésios capítulo 5. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por elas. Então você tem um equilíbrio, né? Quer dizer, né? Há o papel da mulher, né? Mas há também o quê? A responsabilidade do homem. Eu diria que aqui, pastor, a barra pesa muito mais para nós do que para nós, porque amar a mulher, a esposa, como Cristo amou a igreja, aí você tem que ser crucificado, né, por ela. Então é realmente assim. Tem que dar a vida, realmente, no sentido assim, né, professor? Porque muitas vezes nós não vemos a esposa ou a mulher como auxiliadora. Ainda mais hoje, né, diante de uma sociedade que coisifica a mulher, o ser humano, né, nós temos que restaurar esta ideia da humanização, né, que a graça de Deus traz para nós. Eu entendo assim, professor, quanto mais espirituais nós formos, mais humanos nós temos que ser, né? Por isso que não cabe dentro do cristianismo, né, essa relação de que o homem é superior à mulher, a mulher inferior, enfim, não cabe isso, né? Nós somos criados homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, primeiro, Deus valoriza, aprendemos com Maria o quê? Primeiro, Deus valoriza as mulheres. Aí a lição 2, pastor, eu entendo assim, aí podemos discutir, né? Eu entendo que a escolha de Deus não é aleatória, né? E principalmente quando eu comparo Maria com o próprio Zacarias, porque os dois falaram com o anjo, né? Então, quer dizer, quando eu comparo Maria, embora seja lá uma jovenzinha, né? Ela é muito mais madura, muito melhor preparada para a missão dele. Então eu vejo assim, a gente pode achar que a escolha de Deus foi uma loucura, racionalmente falando, mas quando a gente vê a forma como ela rege, não, Deus conhece o coração. Lógico. Então Deus, eu vejo assim, em algumas situações, pastor, eu vejo, por exemplo, Esaú e Jacó. Para mim eram dois caras complicados. Eu acho que no caso de Esaú e Jacó, Deus escolheu Jacó, que era o menos ruinzinho dos dois, porque ali, né? Eu pego Jonas também, né, que foi meio de má vontade. Eu acho que Deus não tinha outra opção ali. Então eu acho que às vezes Deus tem que escolher o menos ruim, mas eu vejo que ele também tem a possibilidade, mas ele escolheu o melhor. Eu entendo que quando ele escolhe Maria, ele já escolheu aquilo que ele tinha de melhor naquele momento. Ninguém melhor preparada que ela, possivelmente, você teria ali. Certo. Porque o que vem depois, né, o que ela vai ter de enfrentar, realmente não vai ser para qualquer um. Com certeza, né, professor? E a gente faz um paralelo, né, porque, assim, no caso, o texto de Lucas fala que o anjo anuncia, e isso é o anjo, né? Não é o evangelista, é lógico que vem a inspiração do Espírito Santo, né, nesse escrito, dizendo assim que Maria achou graça diante de Deus. Isso. Ou seja, ela tinha uma maneira de ser. Isso, o coração dela já, de uma certa forma, a gente tem que entender que eles viviam dentro de um contexto religioso, né? Então,
provavelmente ela já tinha ouvido histórias de anjos, da intervenção de Deus durante o período da história, né, do povo hebreu, enfim. Então, o coração dela está aberto. Então, nós fazemos um paralelo com Noé. Porque Noé também achou graça, né, diante do Senhor. Isso. Diante daquela sociedade corrompida, né, que estava antes do dilúvio, um homem procurou agir de maneira diferente, ou seja, voltando-se inteiramente para Deus. Nesse momento, até no relato de João, o mundo estava em trevas. Então aí Jesus vem como luz para iluminar. E nesse momento trevoso da vida, um coração se voltou para Deus, que é o coração de Maria. E é isso que nós precisamos. Por isso é possível nesses dias, mesmo nesses dias maus, né, que nós vivemos, professor, o nosso coração precisa se voltar inteiramente para Deus. Bom, uma outra coisa que eu aprendo aqui, através da vida de Maria, não apenas ela, mas outros personagens bíblicos. Quando o anjo aparece e fala assim, que há uma escolha de Maria, digamos assim. Então, na Bíblia, escolhido, não é porque hoje as pessoas entendem escolhido como um privilégio. Então, quando Deus escolhe, é para uma missão. Sim, então, é uma grande responsabilidade. Exatamente. É uma grande responsabilidade. Eu já vi até pessoas reclamando, mas por que esse povo é o escolhido de Deus? Quer dizer, assim, com a ideia de que ser escolhido é um privilégio, tipo assim, você foi escolhido para fazer uma viagem para Disney, tudo pago pela empresa tal, ou lá no programa, lá você foi escolhido para ir lá ganhar prêmios. Então, mas, biblicamente falando, é missão. E quando Maria é escolhida, quer dizer, nós sabemos que ela vai passar por muitas turbulências na vida dela, né? Sim. Há um autor chamado Philip Yancey, né? Que ele tem um livro chamado O Jesus que eu não conhecia, que ele coloca exatamente, né, como que aquela sociedade, aquela pequena comunidade reagiu quando aparece grávida ainda, uma jovem que não tinha se juntado com o seu marido. Né? Ele faz todo uma avaliação, né? E eu até entendo que, por exemplo, assim, o texto vai dizer assim, que quando Maria fica sabendo que Isabel estava grávida, saiu apressadamente encontrar sua prima, fica lá uns 3 meses. Eu imagino assim que a situação deve ter ficado meio pesada para Maria ali naquela comunidade. E se hoje já uma mulher aparece, uma menina de 15 anos, aparece grávida, já é algo assim que chama a atenção. Imagina há 2000 anos atrás, lá naquele lugar. É o preconceito, né? Até o risco de apedrejamento. Quer dizer, se o José fosse aplicar a lei, né, ele podia falar, não, olha, né, vamos aplicar aqui. Né? Então, assim, até esse risco de vida ela correu, né? Havia essa possibilidade. Seria legalmente caracterizado aquilo né, como adultério, né, pastor? Sim, então por isso quando Deus nos chama, é uma responsabilidade, é um desafio. Né? Nós enfrentamos um desafio, porque ao aceitarmos a vontade soberana de Deus, professor, tem um autor que diz, nós estaremos remando contra a maré. Ou seja, nós estaremos indo no contrafluxo, né, desse mundo, né? Nós estaremos na contramão deste mundo, né? Então, aceitar a vontade do Senhor é um grande desafio. E Maria, mesmo sendo nova, né, uma jovem ainda, ela aceita esse desafio. Né? Tanto é que José também, né? É interessante isso, né? Não vamos falar dos homens maravilhosos, né? Mas José, ele tem um coração também voltado, né, realmente para as coisas de Deus. Tanto é que na sua intenção de deixar Maria, é justamente isso. Quando ele tomou essa decisão, ele está dizendo assim, olha, eu vou fugir e aí então toda a responsabilidade vai vir sobre mim. Eu vou tirar esse peso de Maria. Essa era a intenção dele. Não é que ele estava se acovardando ou que ele estava realmente amedrontado diante das situações, mas ele queria preservar Maria. E aí então nós vemos, né, ele mostra que ele é diferenciado também. Deus escolheu 2 pessoas diferenciadas. Sim. Ele mostra que tem um padrão ético acima da moral dos homens, porque a moral dos homens é aplicar a lei é apedrejamento. Sim. Então, e aí demonstra, né, que são 2 corações humildes. Maria tem um coração humilde. E a humildade, professor, tem um autor que ele fala assim que humildade viria assim da expressão humus, né, que é terra, enfim, né? Então, seria aquilo lá, né? Do chão não passa, né? Isso. Então, Maria, como tem um coração humilde, então todas as coisas que talvez ela ouviu, enfim, comentários ou risinhos, enfim, tudo que podemos inferir que aconteceu,
ela não demonstrou nenhuma indignação em relação a isso. Por quê? Porque ela tinha um coração humilde e com humildade ela aceitou a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus fosse contrária aos padrões humanos estabelecidos naqueles dias, né, da sociedade. O senhor já adiantou um pouquinho o que vem depois, mas aqui a lição 4, né? Então temos aqui a lição 4 com Maria. Aqui já é mais ligada a ela mesma, né? É que ela mostra disposição ao receber a missão. Lendo novamente Lucas 1, 38, nós já vimos lido, disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, recebeu a missão, né? Quer dizer, e essa disposição, missão pastor, dada, missão cumprida. É muito rara. A gente pega Moisés hoje assim, é considerado pelos judeus o maior personagem da Bíblia, né, para eles. Mas quando você pega lá Êxodo capítulo 3 e 4, praticamente é Deus. Deus no fim quase perde a paciência com ele. Ele passa 2 capítulos inteirinhos ali dando desculpa para não ir. Né? Você pega lá Jeremias também, quando é convocado, fala, eu não passo de uma criança. Né? O Jonas nem se fala, então. Não, ele nem fala nada, corre. Já sai correndo. Então a gente percebe assim, que quando aparece a missão, o próprio Zacarias também reagiu, mas agora eu já estou velho. Sim. Então isso é da natureza humana, e a gente vê essa regra geral, mas Maria não, ela já está pronta, digamos assim, para servir. Então essa é uma marca dela, a disposição para servir é uma característica dessa mulher e um exemplo para nós. Sabe, professor, muitas vezes a gente tem essa ideia, né? A gente acredita parcialmente, vamos dizer assim, né? Não, Maria não, olha, se Deus está dizendo que vai fazer isso, eu acredito. Agora, como que ele vai fazer, não sei, mas eu sei que ele vai fazer. Eis-me aqui. Então, muitas vezes, como Moisés, como Jeremias, ou mesmo aí o Fujão. O Fujão, Jonas. Jonas, o Fujão. Nós vemos assim que nós temos que acreditar na palavra de Deus. Porque se Deus está nos chamando, não é pelo nosso mérito, não é porque nós temos capacidade, né? Mas ele chama aquelas pessoas que estão dispostas. Isso. E a partir da disposição do coração, Deus vai capacitando. Vai dando suporte. Isso. Deus vai estar em todo momento ali. Isso, né? Exatamente. Bom, outra lição que nós temos aqui, a quinta, né, em relação a Maria, é aquilo que nós até coincide com o nosso último estudo lá em Filipenses, né, quando a gente falou de alegria e felicidade. Ou seja, alegria apesar das circunstâncias. Quem está cheia do Espírito Santo está sempre alegre, né, pastor? Sim. E aqui, na verdade, ela é uma porção que está lá em Lucas, do capítulo 1, versículos de 46 a 50, que é quando ela se encontra com a prima, né? E desse encontro, então, ela vai dizer algumas palavras aqui muito bonitas. Nós temos que entender que já estava passando uma situação difícil, quer dizer, ela praticamente vai ficar longe de Nazaré um tempo, né? Com certeza lá o clima não deveria estar muito bom. Né? E aí ela vai dizer assim, né? Quer dizer, com todos os problemas que estava e ainda haveria de enfrentar, ela diz assim, né? A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. E santo é seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Ou seja, apesar da dificuldade que já estava passando e que ainda viria, ela está com o coração alegre. Então, essa é um exemplo para nós. Né? E essa alegria vem porque ela se alegra, né? Ela mesma diz, o meu coração, o meu espírito se alegra em Deus. Deus que é o meu Salvador. Né? Então, ela entende que ela também, como todo ser humano, precisava de uma salvação e Deus se torna o Salvador dela para que ela pudesse se tornar a mãe do Salvador. É interessante isso, né? Mas aí, no finalzinho aí desse texto que o senhor leu, ela fala assim, isso é misericórdia de Deus. E a sua misericórdia dura de geração em geração. Isso mesmo, pastor. Bom, lição 6, já estamos caminhando para o final. Né? Aqui, pastor, é uma lição que serve para nós que estamos envolvidos, né, com a igreja. A gente vê que acontece muito isso. É um indivíduo que Deus abençoou o trabalho dele. Né? Num dado momento ele começou assim, ficou tão importante e tal, que ele acabou se perdendo, né, no próprio orgulho e na vaidade. Né? Então, quando Maria faz esse discurso que nós acabamos de ler, quer dizer, ela tem a noção que foi dado para ela uma grande missão, que ela será chamada, né, de bem-aventurada. Né? Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, ela mantém a humildade que o senhor já adiantou. Né? E aqui, um exemplo disso é no próprio nascimento de Jesus. Eu imagino assim, Maria está lá com aquele barrigão e já está com as contrações. Né? O que uma pessoa normal diria que não fosse uma pessoa assim tão cheia do Espírito Santo? Uma pessoa, peraí,
Gente, o que vem aqui é o Filho de Deus, é da descendente de Davi. Eu quero um hotel, eu quero um hotel 5 estrelas. Essa história que não tem vaga, eu exijo, eu sou filho do... Você sabe com quem você está falando? Ela pode falar, olha, eu não sou... Tem o tal do filho do rei, fala, não, eu sou a mãe do rei, eu sou a mãe de Jesus. Mas ela, quer dizer, em nenhum momento a gente percebe que ela não se deixa, essa é uma característica, ela mantém a humildade dela, apesar de Deus ter dado todas as coisas para ela ficar orgulhosa, né, digamos assim. Então, eu peguei até um texto que está em Lucas, no nascimento de Jesus, que diz assim, né? E aconteceu o quê? Estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura. Esse manjedoura, você vem lá de mangiare, lá, né, no latim, que mangiare comida. Então, é o lugar onde os animais comem, né, essa manjedoura. Né? Continua, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma coisa. Aí continua, né? Aquela descrição natalina que nós conhecemos. Mas, enfim, né? Em nenhum momento a gente vê Maria reclamando. Falou, ô José, mas que história é essa aí, né? Deus, o senhor falou, né, que você é mãe do Salvador e coisa e tal, e agora eu estou nessa situação. Não, ela encara assim, como a gente já disse, né, professor? A partir do momento que você aceita fazer a vontade de Deus, haverá muitos desafios. E Maria aceitou esses desafios, com maturidade, com responsabilidade, e assim nós devemos também, né? Tem a fuga que é por Egito depois, tem tantas situações, né, que foram adversas, enfim, mas no fim, a graça de Deus basta, né, para nós. Quando você fala em situação adversa, pastor, eu suponho, quer dizer, que a situação mais adversa que ela enfrentou, quer dizer, a morte de um filho é duro para qualquer mãe. Sim. Mas ela está ali, né, aos pés da cruz. Eu entendo que foi um momento muito difícil para ela. Por isso que eu digo, né, ser escolhido é missão. E a missão não necessariamente, né, é tudo assim, tranquilo, né? Quer dizer, há momentos difíceis, né? Mas Deus sempre reserva um final feliz, né, pastor? Sim. E aqui em Maria, a última lição que eu aprendo com ela é esta: permanecer fiel a Jesus até o final. A última aparição de Maria na Bíblia não é lá aos pés da cruz, não. Está lá em livro de Atos, capítulo 1, versículo 14. Que diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Ou seja, após a morte de Jesus, após a ressurreição de Jesus, os primeiros cristãos estão esperando a vinda do Espírito Santo. E quem está lá? Esperando também. Esperando também. Então isso mostra o quê? Que ela se tornou uma seguidora fiel de Jesus. Então, acho que essa lição aqui, a que Maria nos deixa, é muito importante, né? Qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja a dificuldade, ela passou pela cruz, né? Sim. Permaneça fiel até o final. Certo. E Maria passou por Pentecostes. Eu entendo que Maria, passando por Pentecostes, ela recebeu aqui realmente um apoio, né, para dar continuidade àquela vida, né, que muitas dificuldades. Nós sabemos que depois de Pentecostes vem as perseguições para todos os cristãos, né? Há até uma tradição que João teria levado ela para Éfeso, né? Essa é uma tradição extra-bíblica, mas enfim, né? O importante é que ela também é para nós um exemplo de fidelidade. Enfim, pastor, em Maria, né, agora já caminhando para um fechamento, eu aprendo muito, né? Primeiro, então, né, Deus escolhe pessoas, né, que já, quando há uma grande missão, que já tem algumas qualidades. Então, eu entendo que Maria tinha algumas qualidades, né? E uma dessas qualidades era o quê? Uma fé prática. Aceitando aquilo que Deus coloca como missão, a alegria apesar de todas as dificuldades, né? A humildade não reivindicando por ser a mãe do Criador, né? Algo especial, né? Deixando seu filho nascer ali naquele local bastante simples, né? E finalmente, né, a perseverança dela, né, até o dia de... E temos a certeza, né, que após Pentecostes, a Bíblia não relata mais nada, mas eu entendo que ela foi uma mulher que levou a sua fé até o último dia da sua vida, com certeza muito respeitada por todos, por ser a mãe de Jesus. Sim, sim. O que nós aprendemos é realmente que precisamos, né, valorizar as mulheres e precisamos entender, né, que todos nós somos desafiados, né, a levarmos a palavra do Senhor e que nós possamos aceitar esta palavra, né, professor? E, acima de tudo, com alegria, com gratidão, sabendo que nós fomos chamados, é um grande desafio, mas Deus, o Emanuel, Deus está conosco todos os momentos.
Pastor, antes de nós encerrarmos, para o próximo domingo, nós vamos falar sobre a mulher maravilhosa. Ela é uma sogra, então não vamos falar quem é, né? Mas acreditem, na Bíblia tem sogras maravilhosas também. Então no próximo domingo, Milagres uma acontecem, sogra irmãos. maravilhosa. Não perca o próximo episódio.